Você deve saber um pouco de tudo. Parte 8 do livro Pai Rico, Pai Pobre. Lição 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. O autor vai nos trazer uma história bem interessante. Uma mulher foi fazer uma entrevista com ele e perguntou assim como é que ele tinha tanto sucesso. E ela, que era formada, tinha especialização em literatura inglesa, não conseguia ter um sucesso. Ela não conseguia ter tempo de escrever um romance que ela queria. Então ela trabalhava como jornalista, né? Só mesmo para ter o que dinheiro para poder gastar, né? Cobrir suas despesas. Daí ele falou para ela, certo, você tem um conhecimento, mas você não tem uma habilidade que você necessita para ter sucesso em vender livros. E ela falou para ela, ele falou para ela fazer um curso de vendas. E ela ficou ofendida e encerrou a entrevista e foi embora. Então, para você ver, né? O que ele quis trazer a reflexão é que, apesar de ela ter talento, ela não quis admitir que ela precisava fazer um curso de vendas. Ela menosprezou o poder das vendas, como se o vendedor fosse algo que fosse ruim. Quando, na verdade, para mim, na minha opinião, até pessoal, vender é uma arte. Quem sabe vender não precisa ter estudo nenhum, consegue ganhar bastante dinheiro só por saber vender, conversar. Inclusive, eu gosto até de, às vezes, quando você vai numa loja, você vê que tem aquele vendedor que se diferencia, que ele sabe falar de uma forma que encanta você, ele tem uma conversa, ele se interessa mais por você. Se você ficar mais atento, você vai perceber que ele tem um treinamento por trás, né, do jeito que ele se comporta ali para poder fechar a venda. E também tem pessoas que já nascem com isso nato, né? E ele fala aqui no livro que ele não é o melhor autor. Ele não é a pessoa assim, o melhor autor do mundo. Mas ele é um best-seller. O que significa best-seller? Ele vende pra caramba. Ele atribui a isso porque ele sempre buscou outras habilidades além do puro conhecimento. Então, ele frequentou cursos de marketing, de vendas, ele estuda sempre sobre diversos temas. E ele fala sobre a trajetória dele, né? Que ele tinha muito sucesso em uma empresa, né? Que trabalhava com questões de navio, de exportação, né? De mercadorias. Ele ia ter muito sucesso, só que aí ele pediu demissão e já foi aprender a pilotar aviões, né? Entrou para as Forças Armadas. E depois ele montou a empresa dele. E assim foi. Ele nunca ficou estagnado em uma coisa porque ele queria aprender, aprender várias habilidades diferentes. E cada emprego que ele procurava era para aprender uma habilidade que ele acreditava necessitar para poder desenvolver o negócio dele, o modelo de vida dele, para conseguir ter bastante dinheiro, né, no futuro. Por isso que você deve saber um pouco de tudo. Essas habilidades vão ser necessárias para você conseguir ter sucesso na vida. E ele fala de modo bastante interessante que nessa trajetória, às vezes a gente vai ter que optar por um emprego que não ganha muito, mas que você aprende muito. Então, ele largou um emprego, o primeiro emprego dele, inclusive o pai pobre, né, dele, que é o pai dele mesmo. Criticou muito, achou muito ruim que ele saiu do primeiro emprego, mas mesmo assim ele saiu, ele seguiu o conselho do pai rico, que era o pai do amigo dele, né, que falou para ele aprender muito sobre coisas diferentes. E aí, mais na frente, ele trabalha até em uma loja de vender máquinas de Xerox. E lá ele disse que aprendeu muito, que ele tinha muita vergonha de vender. E lá, para ele sobreviver, ele tinha que bater na porta da casa das pessoas e as pessoas rejeitavam, diziam que não queria comprar. Mas mesmo assim ele persistiu e conseguiu ser um bom vendedor e atingiu a meta, né? Aí foi quando o momento que ele abriu a própria empresa dele. Mas veja que ele foi adquirindo habilidades ao longo da jornada dele. E aqui ele fala: sempre fico chocada ao perceber o quão pouco as pessoas talentosas ganham.
Já mencionei que a inteligência financeira é uma sinergia entre contabilidade, investimento, marketing e direito. Habilidades de venda e marketing são muito importantes, cursos de redação publicitária. Ele falou que aprender relações públicas é muito bom. Aprender a obter milhões em publicidade gratuita. Você deve saber de tudo um pouco. O pai rico me explicara que a parte mais difícil da condução de uma empresa é a gestão de pessoas. O pai rico me falou do valor de aprender a liderar pessoas em situações difíceis. Liderança é o que você precisa aprender agora. Essa partezinha aqui foi do momento que ele entrou nas Forças Armadas, né? Então todo mundo sabe que lá você aprende a liderar pessoas e liderar pessoas em situações difíceis. Isso foi uma habilidade também que ele adquiriu. E o interessante, ó, os intelectuais, eles consideram os vendedores abaixo deles. E, na verdade, os vendedores estão bem na frente. Porque você precisa vender, né, as coisas para você ter dinheiro. A maioria das pessoas vai ter que vender alguma coisa para obter dinheiro. Obter muito dinheiro. O pai rico achava que era melhor quebrar antes dos 30. Você ainda tem tempo de se recuperar. Então, aqui ele fala do trecho, né, do medo de arriscar. E ele já era muito jovem. E aí o pai rico disse, se joga que você tem tempo. Então ele fala aqui que sempre procura os países emergentes, né, que estão em crescimento, para fazer negócios. E tem uma frase bem interessante. Os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos, e os empregadores pagam apenas o suficiente para os trabalhadores não irem embora. Bem interessante, porque eles têm que lucrar, né? Então, eles vão pagar o mínimo que você aceite e que eles obtenham mais lucro, obviamente. Então, é uma coisa a se pensar, né? Se você for escolher professores, escolha professores que realizaram aquilo que você deseja, né? Eu desejo passar no concurso para ser polícia. Então, seria interessante você estudar com um policial que tenha passado nesse concurso, por exemplo. Já eu recomendo aos jovens que procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. E aqui, se você já tem um emprego, é o que ele fala. Sugiro que procurem um segundo emprego em que possam aprender outra habilidade. Muitas vezes recomendo que se integrem a uma empresa de marketing de rede, também chamada de marketing multinível, se quiserem adquirir habilidades de venda. Porque nós temos que aprender a suportar o medo do fracasso e da rejeição. Infelizmente, todos nós temos esse medo de ser rejeitados e de fracassar. E a gente tem que aprender a enfrentar isso. E quando a gente, por exemplo, pega um emprego desse que você tem que vender alguma coisa, né? Como, por exemplo, a empresa do Terra, né? É o marketing multinível, por exemplo. Aí você vai ter muita rejeição e vai acabar que você vai ser tão calejado que não vai importar mais, mas aí vai começar a fazer as vendas, e aí vai aumentando, e assim vai a vida. Infelizmente, a verdade no velho ditado, não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho. A menos que a pessoa seja acostumada a se reinventar, é difícil mudar. Então, muito importante aqui quem está ouvindo e não entender o que o autor do livro quer dizer, ou o modo como eu estou explicando, e a pessoa dizer, não dá certo. Realmente não vai dar certo, porque como ele falou, é difícil você ensinar truques novos para cachorro velho, só se a pessoa quiser mesmo. Se a pessoa não quiser, não adianta, você só vai perder o seu tempo falando, ou até mesmo uma pessoa ali que está do seu lado, você só vai perder o seu tempo explicando para ela qual é o seu propósito de vida. Siga sua vida em frente. Os professores precisam da proteção do seu sindicato, porque suas habilidades também têm valor escasso, fora da área da educação. De modo que a regra prática é, se for altamente especializado, sindicalize-se. É a coisa mais inteligente de se fazer. E quando a pessoa se especializa demais, vai para um doutorado, um pós-doutorado, ela fica dependente de certas vagas de emprego. Aí chega num momento, como no caso aqui do país em que se retrata a história dele, não há concurso público. Aí, por exemplo, ele fala que o pai dele foi demitido, ele era professor, especialista em alguma coisa. E aí ficou lá, à margem. Porque ele só se dedicou a ser especialista em uma coisa, foi demitido, pronto. Se ferrou, né? E aí, no caso, se você for sindicalizado e quer se dedicar a isso mesmo, aí o sindicato, se o sindicato da empresa for forte, vai te proteger mais, né, em relação a essas questões.
Porque senão você fica muito dependente ali daquele emprego, daquele conhecimento que você tem e que nem todo mundo está procurando aquele conhecimento que você tem. Porque, por exemplo, gente, não sei se você sabe, quando você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, não significa que você é mais inteligente que outra pessoa, não. Na minha opinião, até mesmo ao contrário, você não é mais inteligente que as outras pessoas, apenas você é especialista em um tema específico, e bota específico nisso, porque o objeto de estudo tem que ser específico, né, no mestrado e no doutorado, aí passa 3 anos no doutorado estudando só uma coisa, 4 anos no pós-doutorado, no doutorado, e sei quantos mais anos lá no pós-doutorado, enfim, só estudando uma coisa, ou seja, você só entende sobre aquele assunto, entende? Às vezes não é tão bom assim, você tem que pensar aí se vai ser bom para você ou não, ser dependente disso. A razão pela qual tantas pessoas talentosas são pobres é que se concentram na preparação do melhor hambúrguer e sabem pouquíssimo sobre o sistema de negócio. O que é o melhor hambúrguer? Acumular conhecimento e pouco saber sobre vendas, marketing, publicidade. É isso que ele fala basicamente aqui no livro. Então, você acumular só conhecimento, eu vou fazer pós e depois, como eu acabei de falar, pós-graduação, mestrado. Não adianta. Aqui no Brasil pode até adiantar um pouco, porque você, por exemplo, num concurso público, você consegue ganhar mais pontos se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas essas graduações, vamos dizer assim, tomam tanto tempo da pessoa que eu quero ver a pessoa conseguir até manter ali o estudo para concurso, que é diferente de você fazer um mestrado, doutorado, porque, como eu falei, vocês nessas graduações que vêm após a faculdade, você só se dedica a um tema. No concurso público, você tem que ser bom em várias matérias, não é só em um tema, entende? Então, por isso que, às vezes, nem casa tanto nem todo mundo que tá lá passa um juiz, um promotor, não vai ter essas coisas todas, porque não casa, né? O tempo, você tem que ter mais habilidades para exercer essas funções do que se dedicar a um tema só, né? A não ser que seja um professor universitário concursado, também tem essa hipótese. Mas não é o caso de todas as pessoas do mundo, até porque as vagas nem abrem sempre, tá? Para você ser concursado de uma universidade federal. E aqui ele fala que na empresa dele ele colocou como diretor um gênio de tecnologia da informação. Tecnologia da informação é um ramo bastante importante atualmente, né? Vemos aí a inteligência artificial cada vez mais presente em nossas vidas. Aqui. Quanto mais especializado você se torna, mais fica amarrado e dependente dessa especialização. As principais habilidades de gestão necessárias para o sucesso são gerenciamento de fluxo de caixa, administração de sistemas, coordenação de pessoas. As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. É a habilidade de vender, portanto, de comunicar-se com outro ser humano. Redigir, falar, negociar, habilidades que exercito constantemente. O autor do livro vai dizer aqui, gente. Redigir, falar, negociar, se comunicar, vender, constantemente ele exercita essas habilidades. Sua capacidade de vender, comunicar e ressaltar seus pontos fortes afeta diretamente seu sucesso. Inclusive eu, gravando os vídeos aqui, eu exercito a minha capacidade de me comunicar com as outras pessoas. Inclusive, quando respondo aos comentários, eu vou exercitando essa minha capacidade de comunicação, de ser entendida pelas outras pessoas e de receber esse feedback se está bom ou não o que estou falando, se está inteligível ou não. E aí vou vendo se o que eu falo, ou o modo como eu falo, agrada as pessoas ou não. É semelhante ao que ocorre com os atletas profissionais que de repente sofrem uma lesão ou ficam velhos demais para o esporte. Sua posição bem remunerada é perdida e eles têm habilidades limitadas às quais recorrer. Ele faz aqui uma analogia, né, as pessoas que se especializam tanto na vida acadêmica aos atletas, e realmente é verdade. Aqui no Brasil eu já conheci, inclusive, uma atleta da seleção brasileira de ginástica rítmica, e ela ela sofreu uma lesão e simplesmente jogaram ela para lá, tchau. Não recebeu nada com isso e ela teve que seguir a vida dela com outra profissão, nada a ver com aquilo, e os anos de dedicação foram jogados todo por ralo. Então, é importante também você pensar nisso. Obviamente que atletas de mais renome vão receber mais,
né? E graças a Deus, se não tiver nenhuma lesão e tudo der certo, a vida pode ser muito boa, né? Temos exemplos aí como o nosso aclamado Neymar. Mas sabe como são as coisas, né? Tem que se amarrar em diversos investimentos, né? Pode ver que os jogadores, quando se aposentam, eles têm ali outras coisas para continuar ganhando o dinheiro deles para manter o mesmo padrão de vida. Porque se você mantém um padrão de vida alto e não está recebendo mais tanto dinheiro assim, o que acontece? Você vai quebrar. Então eles têm que se dedicar a outras coisas. Muitos deles viram até técnicos, né? As habilidades de venda e marketing são difíceis para muitas pessoas, sobretudo em decorrência do medo da rejeição. Quanto melhor você se comunicar, negociar e lidar com esse medo, mais fácil será a vida. A verdade é que temos que enfrentar o medo de sermos rejeitados. E, gente, quem anda aqui na rede social, lê comentários, assiste vídeo de outras pessoas, vê que todo mundo é criticado. Uma hora ou outra aqui também, eu irei ser criticada por alguém. Então, não tem como fugir. A gente tem que enfrentar e se concentrar em quem gosta do que a gente fala e procurar melhorar os nossos pontos fracos para cada vez ficarmos melhores e adquirirmos mais habilidade. E, consequentemente, a gente vai colher os frutos no nosso futuro. Além de sermos bons aprendizes e vendedores e de entendermos de marketing, devemos ser tanto bons professores quanto excelentes alunos, ou seja, não sermos soberbos, né? Nós temos que saber ensinar as outras pessoas. Por exemplo, se eu quero vender ali o meu conhecimento, eu sou, por exemplo, uma professora de cursinho. Então, eu tenho que saber repassar esse meu conhecimento. E também ser um excelente aluno, né? Se procurar aprender com os outros também. Para sermos verdadeiramente ricos, devemos ser capazes tanto de doar quanto de receber. Em caso de dificuldades financeiras, frequentemente o que falta é essa troca. Sei de muita gente que é pobre porque não é nem bom estudante, nem bom mestre. Então você tem que, quando você está enfrentando dificuldade, às vezes ali o seu amigo dá um conselho para você e você às vezes não quer ouvir, né? E é o que pode salvar. Então aprender mais a ouvir as pessoas e, poxa, pega um papel e escreve ali aquela ideia que a pessoa te deu e vê os pontos fracos, os pontos fortes, se vale a pena mesmo você pegar aquela ideia para você. Isso pode até te salvar. Nem tudo você vai ter razão sobre tudo. Então, você tem que aprender a observar os conselhos. Nem todos você vai pegar, mas alguns você vai pegar. Então, aprenda a pensar, não seja tão soberbo. A educação era uma de suas formas de doação. Quanto mais doavam, mais recebiam. Ele está falando dos pais dele, o pai rico e o pai pobre. Então, quanto mais eles doavam para as pessoas, ensinavam para as pessoas, mais eles recebiam de volta o feedback dessas pessoas, né? É porque o universo, ele funciona desse modo, que você dá, você acaba recebendo. E uma coisa bem interessante que ele fala, que a doação de dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. E você vê isso em várias situações. Por exemplo, Natália Beauty, que eu tenho um curso de especialização em sobrancelhas. Eu tenho conhecimento de várias áreas, como eu falei para vocês. Eu tenho conhecimento na área de coloração pessoal, de visagismo, tenho conhecimento na área de consultoria de imagem, tenho conhecimento na área de direito, né, porque eu me formei em direito, também passei na ordem dos advogados do Brasil, ou seja, sou advogada. E no meu curso de sobrancelhas, a Natália Beauty, grande polêmica da área das sobrancelhas, ela mesma ressalta nas palestras dela, só que ela não fala de forma direta, por exemplo, que ela leu nesse livro aqui sobre isso, que ela tem um trabalho voluntário em que ela doa próteses mamárias ali do bico do seio da mulher, ela doa para as mulheres que tiveram câncer, próteses que imitam ali o seio da mulher, dessa parte do seio, para que as mulheres recuperem sua autoestima. Ela precisa disso não, o ramo dela de atuação tem muito a ver com isso não, apesar dela fazer também esse desenho ali no seio das mulheres, eu creio que ela também faça de forma paga, mas ela disponibiliza isso gratuitamente, porque isso já é um consenso que todas as pessoas que são mais ricas têm que fazer doações.
Porque senão, no passo de mágica, tudo se perde. E começa a observar. Eu já vi aquele, não sei o que, Carvalho, que eu esqueci o nome dele, mas acho que muita gente vai lembrar, que tem uma barbona, muito famoso também, que a mulher dele é Karina. Ele já vi várias vezes pelo Instagram dele que ele faz várias doações de cesta básica. Enfim, há um consenso nisso. Então, às vezes a pessoa até tem raiva dos ricos, mas eles sempre estão fazendo coisas para retribuir o que eles conseguiram na vida. E se você também já está se encaminhando para ser rico, saiba que você vai ter que fazer isso, porque senão a, a tendência é não dar certo, se afundar. Todos fazem isso. Parece que é algo que já é intrínseco do universo, né? Para quem não acredita, no futuro eu estarei falando mais sobre isso, né? Com outros livros que irei ler. Aí vocês vão entender mais sobre esse assunto. Mas basicamente tem que fazer a roda girar, né? Eu ganho e eu também dou, e isso volta de novo para mim. Se você gostou desse capítulo, continua aqui, curta, compartilhe e me ajuda aqui também. E não deixe de comentar. Um grande abraço e até a próxima.